Eu tenho que gravar isso, porque eu tenho que postar depois no Ava para mostrar que eu fiz a aula com vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente parou. A gente fez a unidade 1.1, 1.2. Espera aí. Deixa eu esperar um pouquinho, porque o pessoal tá entrando. Faz o seguinte, ó. Provavelmente vai ter um ícone de microfone aí. Desativa todo mundo e quando quiser falar, ativa, porque senão depois eu tô ouvindo barulho de cachorro. Que aí vai ficar, senão fica muito barulho. Se for gato, é o meu. Vamos esperar mais um pouquinho? O recreio é 8h30, né? O recreio. Podemos ir? Vocês veem meu cursor na tela? Maria chegou. Misericórdia. Gente, quem tiver com o microfone ligado, desliga, senão fica muito barulho. Vocês estão vendo o meu cursor na tela? Estou. Bom. Então, vamos começar. Voltei o microfone, exatamente, por favor. Então, olha só. A gente vai falar aqui um pouquinho de componentes da paisagem. Como que a gente faz para montar um paisagismo, né? Então, por exemplo, cada espécie ou conjunto tem um papel arquitetônico no projeto. Então, pode ser paredes, muros, coberturas, pisos, dependendo da forma como são dispostas, formando cenários ou novas paisagens. Foi o que eu até comentei em outras aulas. O paisagismo não é só a vegetação. Ela é integrada à arquitetura e ela tem que fazer um conjunto com isso. Ela tem que estar em harmonia com isso daí. O trabalho de vocês mesmo para entregar na quinta-feira... Professora, cortou a fala. Tá, então vou falar mais devagar para poder ver se corta menos. Então, olha só, no trabalho de vocês, eu pedi para vocês, eu dei um estilo para vocês e vocês tiveram que fazer o jardim comunicando com a arquitetura. Então, dá uma proposta também para a arquitetura. Porque, imagina só, você colocar... Seu Bertolucci? Pessoal, desliga o áudio aí, pessoal. Por favor. Então, imagina vocês fazerem uma arquitetura oriental, estilo oriental, e colocar um jardim tropical na frente. Não há comunicação dessas paisagens, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá cortando ainda, gente, o áudio? O barulho Não, agora tá bom. O barulho agora é porque tá bom. O barulho é porque tem gente ligando o microfone, aí faz isso. Mas meu áudio tá bom? Tá sim. Eu tô ouvindo direito aqui em casa. Certo. Eu vou devagar, mas tá tudo pelo slide. Alguns comentários que vai ser fora. Então, vamos lá.
A construção de uma paisagem através de elementos vegetais é feita a partir da composição das formas naturais, organizando de forma artificial. Projetar um jardim não é reproduzir uma paisagem natural, mas sim adequar os elementos naturais às necessidades humanas, certo? Aqui, na verdade, tem uma questão também que às vezes a gente encontra elementos naturais que vai definir esse jardim, certo? Então, a gente vai ter, às vezes, um relevo que vai definir essa composição de jardim. E, por vezes, você pode também fazer essa composição para tentar, às vezes, valorizar sua arquitetura. Então, a gente tem alguns atributos que vai diferenciar no nosso paisagismo. Então, por exemplo, atributos temporais. É a dinâmica do jardim. Então, por exemplo, a gente vê aqui, até pela imagem, que a Mini não ouve nada. A gente vê pela imagem que a gente tem diferentes épocas do ano e aí nossa vegetação muda de acordo com ela. Aqui na nossa região e no Brasil, mais praticamente, uma grande parte dele, a gente tem épocas do ano, por exemplo, outono e inverno, que não tão grandes assim. A gente tem algumas vegetações, algumas árvores que têm essa característica de ser perene, então cai as folhas, cai a folhagem, mas outras não. Diferente de alguns locais que realmente essas paisagens são muito características, até porque a gente aqui não tem um inverno tão rigoroso para ver uma vegetação parecida com essa que está na imagem. Mas aí, atributos temporais, velocidade de crescimento, vida, morte e substituição natural. Às vezes a gente programa uma vegetação, só que a gente tem que pensar qual o tamanho da que a gente está implantando no nosso jardim. Porque às vezes a gente está pensando no efeito e o efeito que ela vai conseguir na nossa arquitetura vai demorar às vezes 10 anos para conseguir. Então, imagina aí, a gente está com até mesmo uma árvore frutífera. Dependendo de como que a gente planta, como é que a muda, essa fruta vai dar muito tempo depois, tá? Outra coisa, perenidade das folhas, mudanças do aspecto da paisagem, alteração do grau de sombreamento, sombra no verão, sol no inverno. Isso é uma questão que eu até falei, não sei se algum de vocês teve conforto térmico comigo, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Dependendo do local que a gente está fazendo essa arquitetura, você precisa que entre mais sol dentro da nossa casa. E, às vezes a gente coloca uma árvore que vai sombrear muito e ela não tem a característica das folhas caírem, ou então ela não vai cair por causa da região. E aí a sombra vai deixar de entrar. O sol vai deixar de entrar na época do inverno, por exemplo, quando você quer que a casa fique aquecida com aquele sol. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Época de floração e frutificação. Flores e frutos aparecem alternadamente. Então, foi o que eu falei, questão de ver direitinho quando que você vai plantar, como que vai plantar, para ver se vai ter essa floração e frutificação do melhor jeito. Gente, tá todo mundo conseguindo aí? Tem gente ainda tá tentando, né? Eu acho que sim. Tem poucas aqui, eu acho. Mas vamos dar continuidade. Então, os jardins e o tempo. Então, a gente tem a variação, inclusive, ao longo do dia. Por exemplo, tem certas... O que eu vejo muito acontecer. A gente tem a vegetação e, dependendo da época do ano, tá muito sol. Por exemplo, nessa época do ano, do verão, tem muito sol. O calor é muito grande. Às vezes, a própria folha, ela faz um fechamento para tentar se proteger, vamos dizer assim, né? E aí, isso tem uma variação da estética da flor, né? Então, assim, a gente precisa, por exemplo, tem a trepadeira que eu tinha até lá no escritório, eu acabei tirando. Ela dava uma flor que era só durante um dia e no outro dia ela já caía. Então, se eu quisesse que a estética da minha fachada fosse com flor, com aquela tipo de trepadeira, não ia conseguir.
porque ela não tem, a floragem dela não dura mais que um dia, tá? Variação ao longo dos meses, diferenças causadas pelo ciclo natural de mudança de estações, perindade das folhas, floração e frutificação. Podemos definir como será cada um destes lugares, agrupando a vegetação de acordo com a mutação das cores ao longo do ano. Então, você pode fazer essa composição de vegetação com essa característica. Você pega as características de cada árvore, vê como é que ela se comporta ao longo do ano, para às vezes você fazer uma composição diferente. Então, às vezes, você vai chegar numa determinada época do ano e o jardim vai estar de uma outra forma, tá? E variação ao longo dos anos, pelo crescimento e longevidade da vegetação. A gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes a gente define, faz uma vegetação, uma paisagem bem bacana, só que aquilo ali não vai durar tanto. Por exemplo, a bromélia. A bromélia, ela não tem tanto... Peraí. A bromélia, por exemplo, ela não dura tanto tempo. Então, às vezes, você vai fazer um jardim e você tem que avisar para o seu cliente que ali vai durar uns 3 anos, por aí. 3, 4 anos. Porque senão ele vai se surpreender, às vezes, quando chegar e a bromélia não dura mais. Ele vai ter que repor tudo aquilo, entendeu? Atributos funcionais. São relacionados à dinâmica cotidiana e à ecologia dos jardins. São os atributos que mais interferem no estímulo dos sentidos, incorporando tato, olfato, audição, visão e paladar. Então, sombreamento, capacidade de atração da fauna, emissão de odores, emissão de sons, produção de frutos e flores. Então, isso tudo aqui interfere no nosso jardim. Se você fizer um jardim, às vezes você está fazendo um jardim, coloca bastante vegetação frutífera, árvore frutífera, isso vai atrair uma quantidade de pássaros. E... Gente. Oi, calma. Então, isso vai interferir no seu jardim, vai atrair muitos pássaros, e isso pode ser ruim. O barulho dos pássaros pode atrapalhar algumas pessoas. O sombreamento, às vezes você coloca a vegetação que não vai dar uma copa tão bacana para você sombrear tanto, às vezes, a própria arquitetura da sua residência ou o espaço ali embaixo que você planejou para que fosse um local para relaxamento, tá? Emissão de odores, a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente às vezes pode especificar uma planta que tem um odor muito forte e às vezes seu cliente não vai gostar ou mesmo enjoar daquele odor. Se a posição dessa vegetação for a favor do vento que vai entrar dentro da sua casa, isso vai realmente interferir na vida da pessoa ali no dia a dia da casa. Então, a gente tem até aqui uns exemplos da lavanda, da jabuticabeira, que são plantas bem características, a lavanda pelo seu cheiro, a jabuticabeira até para atrair bastante pássaro, tá? E a gente vê essa árvore com sombreamento e a utilização dela já e a utilização dela como uma recreação para criança. Atributos formais. São relacionados a características arquitetônicas da planta. Através da composição de suas formas, define a forma e a aparência dos espaços. Estimula o sentido de tato e visão. Então, a gente tem características como a geometria, a cor e a textura. E aí eu trouxe 3 tipos de palmeiras. Essa primeira aqui, ela quando bem muda, ela é bem pequena. E ela vai crescendo e expandindo esses... Mas o Gil começou a falar que não sei o que, e a Helena representa o pessoal que está no campeonato, o pessoal forte. Pessoal, e aí a Ana ficou uma coisa lá no nosso grupo da sala, falando assim, não, gente, não tem que pessoal, desliga o microfone. Pessoal, olha o áudio aí, pessoal. Olha o áudio aí, me ajuda aí, por favor. Aí o Chinol foi lá e mandou para alguém. Pessoal, olha o áudio. Aí, então, continuando. Então, por exemplo, essa primeira palmeira aqui, ela tem uma muda quando a gente compra, que a gente
ela tem algumas folhas e aí ela vai crescendo esses troncos. Ela vai tendo um raio de abertura maior. E dependendo de onde coloque, isso pode ir aumentando, tá? A mesma coisa essa palmeira aqui. Ela vai crescendo e ela vai abrindo um leque. Então a gente precisa ver como que vai ser a plantação, qual a posição dela na planta por conta desse leque de abertura. Essa daqui, essa bananeira, ela tem essa questão da textura, da cor, né? Porque ela é muito marcante, isso aqui. E aí, isso faz uma estética bem diferente dessas duas, por exemplo, que a vegetação é mais verde. Ou um verde mais claro, um verde mais escuro, mas essa daqui tem essa característica dessa cor aí. A adaptabilidade climática refere-se a condições necessárias para a sobrevivência e desenvolvimento pleno das espécies escolhidas. Os fatores mais importantes a serem analisados são clima, temperaturas adequadas, pluviosidade e umidade. Pessoal, a gente precisa saber, na verdade, quando a gente vai especificar, a gente precisa ver qual é o tipo de aquela planta se é sol pleno, meia sombra, enfim. E onde que a gente vai colocar? Porque nem todas as plantas precisam de muita água. E aí, às vezes, se você deixa no espaço muito aberto, você vai ter, às vezes, chuvas que vai acabar a planta não vai acabar não suportando. Por mais que, na minha análise, que eu já fiz aí de algum tempo, qualquer planta sobrevive à chuva mesmo, à água de chuva. Porque a água que a gente rega, acho que é tanto cloro que eles não aguentam. Mas, enfim. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat aí do Zoom, ou mesmo aqui, viu, pelo WhatsApp que eu estou acompanhando. Tá? Então, considerar também aspectos de proximidade como a maresia, salinidade, acidez do solo. A acidez do solo também é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, isso pode interferir. Terras, ocorrência de geada, então vai ter plantas que não vão suportar isso daqui, e aí não vai se adaptar bem ao tá? Incidência solar, pleno sol, sombra e sombra. Isso é muito importante. Isso que vai definir a beleza do nosso jardim. Porque se você colocar uma planta que é de pleno sol e sombra, ela nunca vai ficar bonita. Se a gente fizer, às vezes vai ficar mudo, tem que prestar atenção se não sou eu parando aqui para responder, viu, pessoal? Então, olha só, incidência solar. A gente nunca vai. Se a gente colocar uma planta que é de pleno sol e sombra, ela nunca vai ficar bonita. Então, aquele paisagismo que a gente pensou com todo cuidado, aliás, nem tanto cuidado, porque senão não teria colocado, não vai ficar muito bonito, porque ela não vai conseguir se adaptar. A mesma coisa se a gente colocar uma planta que é de sombra, que pegue até meia sombra. O sol realmente castiga. Uma por exemplo, é o antúrio. Ele realmente é de sombra praticamente. Qualquer sol, pequeno sol que ele pega, as flores ficam todas queimadas, as folhas ficam todas queimadas, tá? Tipo do solo, argiloso, arenoso, encharcado e o pH. Até por conta de nutrientes, a gente às vezes a gente faz a manutenção do jardim e coloca esses nutrientes, né, no solo. Mas prestar atenção qual o tipo de solo que a gente está mexendo, porque às vezes é um solo muito encharcado e vocês vão fazer um aterro e tudo mais, vai ter um comportamento diferente. E a necessidade de água de cada planta é um principal fator para o sucesso do plantio. Então, a melhor coisa quando é um jardim aberto é irrigação diária, quando você está... irrigação automática, desculpa. E quando você está em vaso, você realmente tem que perceber. Tem a indicação de qual a quantidade de água ideal para cada planta. E aí também você perceber a adaptabilidade dessa planta no local e a quantidade de água.
eu tenho uma escritório que a indicação dela para água é bastante, até porque ela tem um tipo de folhagem, uns ramos bem grossos, então ela consegue reter mais água. Só que várias vezes, quando eu fui regar, o pratinho que fica embaixo estava cheio de água ainda. Então, mesmo que tenha a indicação da quantidade de água, a gente tem que ver como que ele está se adaptando àquele ambiente que ela está. Então, a gente tem etapas de desenvolvimento das espécies em determinadas épocas. Tá? Então, o estímulo desse crescimento é pela frequência de luz no período do dia. Então, quando a gente coloca até a indicação da planta, se ela é pleno sol, meia sombra, sombra, e como que ela vai se adaptar, a gente tem que perceber isso, se elas vão ser floração para ver o crescimento delas. De noite, talvez passava dele no braço, às 7 de madrugada para ficar no microfone. Oi. Dessa forma, teremos espécies de dia curto, espécies de dia longo e aquelas diferentes ao período de luz. E aí a questão de algumas florações, de algumas plantas, de acordo com a estação. Porque nem sempre, por exemplo, a gente fala primavera quando tem a floração das plantas. Não necessariamente. Cada planta vai ter sua época do ano para florescer. Então, inverno, a gente tem alguns exemplos aqui: azaleia, camélia, cerejeira, primavera rosa, girassol, verão margarida, artemisia, boca de leão, outono dálias, acácias, ixórias e ninféias. Tá? Então, a gente precisa ver isso, a composição dessas características. Se a gente está colocando no nosso projeto plantas com floração, a gente precisa saber qual é a tendência dela para o crescimento, para a floração dela e qual é a época do ano. Se você, às vezes, está planejando fazer um jardim que em tal época do ano tudo ali vai florir, e aí você faz uma indicação errada que aí pode estragar, às vezes, a estética do seu projeto. Então, a primeira coisa para a gente fazer o projeto, delimitar a área de ação do nosso jardim. Então, onde que eu vou fazer o jardim? Então, a gente tem um terreno, uma casa para implantação. Como que vai ser? Onde que eu vou colocar? Vou poder colocar a vegetação no nosso limite do muro? Não vou poder? E aí, depois, entender as alturas da vegetação. Essa é um ponto de partida importantíssimo. A gente, às vezes, fica querendo ir logo pela pegar primeiro a especificação da vegetação, só que aí a gente acaba tendo 1 bilhão de opções para a gente colocar. Se a gente chega numa casa e delimita nessa área da frontal aqui, próximo a essa parte do pé direito alto, eu vou colocar uma vegetação alta e logo abaixo dela uma forração, isso começa o seu funil de opções a diminuir. Então, a gente precisa fazer uma demarcação no nosso projeto de quais são as alturas, alta, média, baixa, para poder começar a funilar as nossas opções e ser mais fácil da gente encontrar. E aí, depois que a gente faz isso, a gente pode começar a entender, começar a escolher qual tipo de característica vai ter aquela vegetação. Se eu quero uma vegetação com uma folha bem escura, uma folha clara, eu vou querer um misto disso daí, e a gente começa a destrinchar mais o projeto. A dimensão da planta também é super importante. Então, se a gente começou a colocar a altura, começou a colocar o tipo da vegetação, o tipo da folhagem, se vai ter flor ou fruta, a gente depois tem que ver a dimensão dela. Então, se eu estou colocando uma árvore, eu tenho que analisar também a copa dela. Muitas vezes eu vou colocar, por exemplo, um corredor, vamos supor, e aí a copa dela não vai caber ali, tá? Ou então você coloca, por exemplo, o IP. O IP tem variadas cores de IP, e aí cada uma delas tem uma dimensão diferente. E aí você coloca, se você imagina o IP só pela cor, você pode estar suscetível ao erro, porque aí você vai colocar um IP que é muito grande numa área que não vai comportar aquilo ali. E aí não vai dar a devida valorização. Você vai conseguir fazer a poda
mas não vai conseguir ter uma estética bacana. E aí, se você vai ter alguma adição de elementos, vai ter escada, fonte, espelho d'água, enfim. Isso, na verdade, está muito já distribuído, definido no arquitetônico, mas se você pega um projeto somente paisagístico, você pode acrescentar qualquer um desses elementos também. Então, destaque em relação à cor. Definição de padrões compositivos, elementos isolados. Então, às vezes, você tem um maciço aqui e quer fazer um destaque por causa da cor dele. Então, vamos supor que você tem toda a vegetação aqui verde e coloca o IP rosa. Ela vai ter um destaque. Destaque em relação ao tamanho. Também, você coloca toda a vegetação menor aqui e um maior para dar o destaque. Ou então, também em relação à forma. Grupos. Mesmo que cada elemento tenha características individuais marcantes, deve predominar a característica formada pelo conjunto. Então, agrupamento em linha reta, a gente vê muito essa característica também em entradas, então aqui está representado por palmeira, mas tem bastante como arco também, fazendo esse caminho, essa entrada, e agrupamento em linha curva. Então, também, independente da vegetação, você pode ter essa definição aqui. Organização de maciços. São grupos formados por vários grupos ou subconjuntos, onde a relação predominante é de fundo-figura. Composição de maciços em fundo-figura. Então, a gente tem aqui tipos diferentes de vegetação e alturas diferentes de vegetação. Pessoal, tá tudo certo? Tá todo mundo ouvindo? Cadê? Ok. Definição de critérios de dimensões dos espaços. Então, se você tem um caminho de pessoas, altura média de pessoas aí, uns 60, uns 70, e você coloca uma vegetação baixa, você tem um envolvimento muito maior da vegetação com as pessoas. Então, por exemplo, quanto é interessante ter esse tipo de envolvimento? Quando você faz a plantação de árvores frutíferas, porque aí ela vai ter a relação direta ali com as pessoas, tá? Envolvimento de um dos lados. Então, você coloca a vegetação próxima. Que zorra é essa, gente? Então, você tem o envolvimento da... Vocês estão vendo esse negócio vermelho? Quem foi que fez isso? Que eu não fui. Então, pode continuando. Envolvimento de um dos lados. Então, às vezes, você tem um caminho, uma parte rasteira, e aí você tem essa vegetação em contato com as pessoas aqui. Envolvimento com liberdade de movimentos. É quando a gente coloca uma vegetação que os troncos são mais altos e são mais secos. Então, assim, a parte de vegetação, o crescimento da vegetação está mais alto. E aí você tem um campo de visão até melhor. Envolvimento com liberdade visual. Mesma coisa, que ele já exemplificou com uma palmeira muito maior. E aí também tem essa liberdade visual, porque você não tem nada obstruindo sua visão aqui. Os troncos são muito finos para causar essa obstrução. Opressão, é a casa dos labirintos, né? Quem quer fazer essa porra? Ah, não, vai. Opressão. É o caso dos labirintos, que a gente faz o maciço, faz a poda para poder ter até esse elemento aí. E opressão também aqui, quando a gente, apesar de colocar uma vegetação mais fina, a gente tem uma outra tipo de vegetação fazendo fechamento, tá? Mas não sou eu que estou escrevendo, não. Se sou só eu, é com a força do pensamento.
Então, exemplo de composição. Composição com maciços com amplitude visual de movimentos. Então, você vê aqui poucos elementos altos, aliás, poucos elementos altos e os poucos com menos obstrução, são mais finos, com pouco maciço. Envolvimento em um dos lados com direcionamento. Então, aqui a gente tem um tipo de visualização alimentando e aqui um outro direcionando essa visão para esse outro campo de visão. Alguém faz uma Visalane no grupo, ela tem que fazer o cadastro com o nome dela. Composição com elementos isolados e maciços. Então aqui a gente tem o maciço, está bem obstruído na visão, e aqui alguns elementos já diminuindo nossa obstrução da visão. Envolvimento de um dos lados e acima da cabeça. Então, aqui a gente já faz um fechamento da visão e aqui fica uma área mais livre. Fechamento com direcionamento, é o que eu falei, que a gente vê muito em entradas. A gente está direcionando para uma entrada principal de algum local, então a gente faz a limitação desse caminho. E aí, mesmo assim, tem o fechamento lateral das vegetações aqui, fazendo esse fechamento. Então, interessante quando a gente tem por exemplo, um local de eventos, porque aí a gente pode ter algum tipo de instalação aqui que não é interessante para a visão, sendo que, além do que, esse tipo de entrada aqui, com essa demarcação da entrada com elementos mais altos, esse fechamento aqui, vai te dar uma composição esteticamente muito mais bonita do que só talvez colocar essas palmeiras altas e aqui um campo, uma vegetação rasteira, uma grama, ou mesmo tá só na terra, né? Não fica esteticamente bonito. Isso aqui vai ficar muito melhor. Composição de grupos com direcionamento. Então, aqui a gente tem as palmeiras, tem outro grupo de palmeiras aqui atrás, o grupo maciço. Então, aqui são alguns exemplos da gente como a gente pode fazer a composição dos nossos jardins. Alguma dúvida quanto a essa parte, pessoal? Sim, não, talvez. Na verdade, é tudo muito simples, né? A gente pode ir aplicando tudo isso que eu falei quando a gente fizer alguma orientação para o trabalho que vocês entregarem oficial. Aquele dos jardins, com os temas e tudo mais. Tá? Deixa eu... Apaga esse negócio aqui, gente. Como é que apaga isso aqui? Pessoal, eu tô gravando. Gente, se tudo der certo, eu tô gravando a aula. E aí eu vou colocar no ABA, tá? Não se preocupe, vai vir com todos esses comentários maravilhosos no meio, mas vai estar no ABA se tudo der certo. Então, aqui a gente começa a estudar em si, estudar os elementos, cada tipo de elemento. Vocês chegaram a ver isso com o Daniel? Os tipos de elementos? Sim, chegamos a ver algumas coisas. Tá. Então, acaba que muita coisa do que eu acho que, pelo menos pela comparação que eu fiz dos livros da matéria,
tem muita coisa que vocês viram. A única coisa que vai ser diferente é a aplicação. Vocês fizeram a praça, agora a gente vai entender mais a parte de residências. Como que ela funciona esse conjunto, né? Então, a gente está falando de escalas bem diferentes, estéticas também diferentes, né? Então, vamos lá. Plantas ornamentais, classificações. Então, a gente vai falar de elementos vegetais arbóreos. Aí, eu não sei se vocês chegaram a ver, a questão muito parte de famílias biológicas. Então, eu nem cheguei a aprofundar. Ele chegou a explicar a questão das famílias. Sim ou não? Não tô lembrado, não. Essa parte biológica não chegou a falar dessa parte biológica. Não. Ah, não? Então, Ele falou um pouco sobre as famílias, mas não chegou a aprofundar também, não. não, mas aí talvez qualquer coisa depois eu dou em outra aula eu chego a comentar. Eu achei que eu tivesse até entrado um pouco, até porque é mais a área dele, porque fala mais muito de biologia da planta, enfim. Mas, enfim. Então, por exemplo, a gente, na família das vegetais arbóreos, a palmeira também entra, tá? Então, a gente às vezes vai relacionar a linha arbórea a árvores. Palmeira é da família dos arbóreos, tá? Mas a gente entra depois, mais um pouquinho. Então, compor jardins implica harmonizar elementos botânicos com arquitetônicos, tratando de extrair de ambos a maior plasticidade e expressão possível. Mas o que eu já tinha falado, compor sempre com arquitetura. Isso vai valorizar qualquer arquitetura que você tiver. Assim como, por exemplo, a iluminação faz todo o diferencial numa arquitetura, valoriza a vegetação também. Vocês já chegaram a ver algumas casas que o pessoal entrega que nem grama tem? Aquilo ali, gente, tipo assim, dá uma sensação de um ambiente morto que é muito ruim. Às vezes, se você tivesse ali uma vegetação com uma grama, poderia até ter colocado uma vegetação. Peraí, que o Joab falou. Então, quem colocou. O Joab apagou o negócio. Quem que ai, gente, comentaram. Desculpa, pessoal. Alguém tirou aí agora o negócio pra mim, muito obrigada. Então, se a gente colocar naquelas casas alguma grama e alguma vegetação, ela vai valorizar e às vezes é isso que vai ser o diferencial para poder fazer uma venda, por exemplo. Então, o paisagismo vai valorizar muito o seu empreendimento, se é para venda, né? E infelizmente, ele pode ter um valor a mais, mas às vezes é isso que vai ser o fator que vai realmente ter a venda. E a gente não coloca isso às vezes na balança na hora de fazer o gasto. Muitas pessoas acham que ali vai ser um gasto superficial. Infelizmente, hoje também tem gente que não gosta de vegetação. Chega simplesmente, não, quero pavimentar tudo. Tem vários fatores ali que vai prejudicar isso daí. Essa opção por não colocar uma grama, mas não tem como, às vezes, a gente chegar e insistir contra isso. Então, os elementos vegetais que estruturam a paisagem conformam o espaço. São vegetais de grande porte que expressam de forma sintética toda a força e complexidade da natureza. Servem de suporte e abrigo para outras plantas e animais. Todo mundo já viu uma vaquinha e um cavalinho debaixo de uma árvore dessa. Né? Então, e mesmo árvores grandes assim, para fazer um piquenique, enfim, em fazendas acontece muito, né? Então, elas têm essa característica por causa do porte dela. São definidores da paisagem natural. Então, aqui a gente tem uma paisagem natural, um rio, e aí vários elementos arbóreos, várias árvores, definindo esse curso. Então, a gente tem diversas situações que a gente tem um rio passando
e a vegetação logo ao lado. Só que o tipo da vegetação muda completamente a nossa paisagem. Então, a gente tem esse tipo de paisagem com essas vegetações e tem paisagens lá que são com elementos mais rasteiros, certo? Então, e definidoras da paisagem criada, que foi a composição que a gente falou da outra vez. Então, a gente foi criado esse caminho, plantou esses elementos aqui, e aí ela definiu o caminho e essa paisagem, porque pelo tipo, pela forma dessa árvore, ela fez um fechamento aqui interno. Acho que alguns já podem ter visto a estrada para Caraíba, que é por eucalipto. A verdade, a estrada passa pelo meio da plantação, e aí tem a delimitação, mas ali é bem característico, né? Uma paisagem criada. Ou mesmo você já pode ter visto a ida para Salvador, saindo do aeroporto. É bem característico pelas vegetações, que ali tem um outro tipo de folhagem, também a gente vai falar mais adiante um pouquinho disso, que também dá uma sensação diferente. Então, aquilo ali foi tudo uma paisagem criada, certo? Então, como escolher as espécies corretas para cada situação? Primeiro, a gente tem que pensar no porte. Então, a gente tem vários tipos de árvores e vários tipos de porte. Pequeno, médio, grande, e ver qual que vai ser a utilização dela. Então, se você quer uma árvore para você utilizar embaixo dela para a recreação, você não vai colocar uma árvore pequena. Você tem que optar, se dando no seu espaço, optar com uma árvore maior. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, tem 3 tipos de árvores, 3 tipos de desenhos diferentes. Essa daqui é uma árvore menor, com uma vegetação só aqui superior. Já o tronco dela é bem menor, então a vegetação começa já mais baixa. E essa daqui tem uma copa maior e um tronco médio. Então, a gente tem 3 tipos diferentes e os usos delas também vão ser diferentes. Essa daqui você não vai conseguir usar para poder o mesmo uso que essa, por exemplo, você ficar embaixo, certo? Então, esses portes menores aqui, nem sempre você vai conseguir usar para sombreamento ou recreação. E prestar atenção também na forma como é cada árvore. Aqui também, ó, mesma coisa. Então, a gente tem uma vegetação bem mais densa aqui. E essa daqui mais fraca, né? Não precisa ter fraca, não a palavra. Mas ela é bem mais ralinha, então você vê mais os vazios nela. E aqui uma vegetação um pouquinho maior. Então, tem a classificação das árvores de acordo com o seu porte. Pela altura, de pequeno, médio, grande, então até 8, 8 a 15, mais de 15. E pelo diâmetro. O diâmetro, quando a gente está falando aqui, é a copa, viu? Então, tem pequeno, até 6 metros, 6 a 12, médio, grande, mais de 12. As espécies. E aqui a gente colocou uma especificação das espécies, estava nessa tabela para o livro de vocês, eu só retirei de lá para a gente ter uma ideia disso daí. Quando a gente fizer a especificação, a consulta vai estar lá mostrando qual é a VG, qual o porte dessa árvore. A forma dela. A forma se dá pela combinação de 2 variáveis, a copa e o fuste. O fuste é essa parte do tronco. Então, a gente tem formas diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente vê uma copa proporcionalmente muito maior do que o fuste. Tá? Então, a gente tem aqui o fuste e a copa pela altura também e pelo diâmetro da nossa copa. A partir dessa comparação, o crescimento poderá se dar em um único tronco, que a gente denomina estrutura monoaxial, ou quando há uma subdivisão em vários troncos, a estrutura poliaxial. Olha a diferença, amor. A gente tem um tronco muito mais estruturante. Você percebe que ele é como se fosse a estrutura da árvore e tem as ramificações, alguns outros galhos. Ó,
um tronco muito mais grosso e os galhos, os troncos mais finos. Diferente desse daqui, que a gente tem outras ramificações. A forma de uma árvore está ligada à sua copa. Poderá ser rodada, ovalada, um leque, irregular, colunar, piramidal, espalhada e cálice. Cada fonte que a gente vai pesquisar também, pessoal, vai ter uma denominação diferente para essa copa. Tá? O interessante é a gente saber diferenciar para a nossa utilização. Então, essa árvore, por exemplo, ela é um porte grande, estrutura poliaxial, então você vê que é tronco das ramificações, e a copa irregular. Tá? Então, você não vê uma forma correta aqui. Cada uma tem uma copa, e até pela sua estrutura poliaxial, essa copa se torna irregular. A quaresmeira é um porte médio, estrutura poliaxial, olha os troncos como eles são divididos, floração lilás e copa em leque. Tá vendo a estrutura dela? Você vê que tem floração desde aqui de baixo, não é uma estrutura mais sintética, por exemplo. Então, ó, questão da cor da árvore. Se eu não me engano, não sei se ainda tem, mas teve uma época que aqui em Teixeira foi plantada muito dessa árvore. Agora eu não estou lembrada. Umas que eu sei que foram plantadas não aguentaram ser plantadas, mas que teve manutenção nas ruas e aí não vingaram muito mais. Talvez, eu acho que ali na pracinha do Rondelli, acho que eles plantaram alguma dessas, não me engano. Essa canafístula, porte grande, estrutura poliaxial, copa arredondada e floração amarela. Tá vendo a diferença já dessas três árvores que eu já mostrei? Olha como é essa copa. Você vê, ela tem irregularidades, claro, mas você já vê uma forma mais limitada. Ela é interessante porque ela tem esse tronco dela bem alto, o fuste alto. Então, o fuste aqui vai ser bem maior do que a copa na proporção, e aí você permite a utilização embaixo dessa árvore. O sombreamento está diretamente ligado à copa e à densidade da folhagem, podendo ser densa, média e rala. Se a sombra projetada sobre o solo não permite a passagem do sol, não haverá condição de crescimento de formações da projeção da copa, enquanto nas árvores de densidade rala, com pouco sombreamento, a transparência permite a visualização do crescimento das espécies do solo. Então, por exemplo, essas que a gente está colocando aqui, essa, por exemplo, consegue já ter uma passagem de luz. Então, a vegetação aqui embaixo consegue ter um desenvolvimento. Essa daqui também acredito que dê, mas essa daqui eu vejo que ela é um pouquinho mais densa. Mas pela altura dela, consegue ter uma vegetação aqui por conta da altura que permite entrada mais de luz aqui nas laterais. Mas ela sendo mais baixa, abaixo dela não vai conseguir ter esse crescimento. O fator de influência do sombreamento é a permanência da folhagem. Algumas espécies caducifólias, tais como as paineiras ou o cambuí, chegam a perder todas as folhas na época de estio ou inverno. Porque eu comentei logo no início ali da outro slide, da outra apresentação, que a gente precisa prestar atenção quando a gente quer, às vezes, utilizar o sombreamento para o conforto térmico. A gente coloca uma árvore para sombrear durante o verão, para não ter a passagem de luz para dentro da residência. Ou então, e aí no inverno é uma árvore que vai cair as folhas no outono e inverno, na época mais fria, um pouco mais fria, e aí vai permitir a passagem de luz para aquecer um pouco a arquitetura. Raiz, a gente precisa prestar muita atenção nessas raízes e onde a gente está aplicando elas. Elas podem ser pivotantes ou profundas e superficiais. Então, por exemplo, a gente vê muito desses problemas com raiz em calçadas. Então, olha aqui, a gente tem uma vegetação, a gente tem a abertura aqui para a raiz, que é importante a gente dimensionar bem essa abertura para o crescimento. Porque senão a gente vai se deparar com situações, aqui a gente tem uma árvore, olha a abertura que deixou para o crescimento dela.
está quase no limite aqui. Então, é interessante a gente fazer uma abertura muito maior para o crescimento dessa planta. E a permeabilidade de água, tá? Aqui quase não tem permeabilidade de água. Já aqui, a gente foi delimitado o caminho de pedestres e deixou a área de tronco aqui muito mais livre, a área permeável para o crescimento. Ó, a questão da passagem de luz. Você vê como é que é a formação. Essa árvore é muito mais densa, causa muito mais sombra. Talvez por isso que não consiga tanto desenvolvimento de plantas aqui. E aí a gente tem muitos problemas com isso. A gente, às vezes a árvore está ali há muito tempo, faz uma nova calçada, não pensa nesse movimento e aí acontece isso. As raízes começam a sair e destruir um pouco a calçada. A gente vê muito isso nas cidades. Folhagem, flor e fruto. Folhagem. Então a gente tem diversos tipos de folhas e elas vão sim modificar a estética da nossa árvore. Então, olha aqui. A gente tem uma folhagem ovalada. Você vê que ela é um pouco mais densa. A árvore ela tem um aspecto diferente dessa que tem a folhagem circular. Ela é bem fininha, então ela tem mais permeabilidade da luz e dá um aspecto muito mais leve na composição. Imagina uma composição com essa folhagem circular e uma composição com essa figueira aqui, essa árvore, muito mais densa, né? Então são aspectos, expressões diferentes por conta de uma simples folhagem. A da entrada agora eu não sei se é a entrada de Salvador, sair do aeroporto, que tem essas árvores, elas têm umas folhas bem mais finas e leves, e verdes, mais verde claro, diferente da folha do Paraíba, que na verdade é um eucalipto, né, mas é um tipo de folha diferente. Então, a gente tem aqui o mesmo nome, IP, só que IP amarelo, IP branco, IP roxo, IP rosa, enfim. Então, a gente tem diferentes tipos de folhagem, de flor, e aí cada um com aspecto diferente. Então, você vê esse IP branco, como que ele é bem menor do que o rosa, bem menor, bem diferente desse amarelo. Esse aqui é o roxo, então, é bem diferente esses IPs, e a gente precisa entender qual que é a característica de cada um para poder especificar. E, por exemplo, esse IP aqui, ele tem a característica de cair as flores. Então, assim, é bem bacana, é bem bonitinho ficar com a calçada, a rua, com essas florzinhas no chão. Mas imagina para quem é morador aqui. Se você tiver para entrar para dentro da casa, então tem que prestar atenção também nessa especificação de vegetação, de árvores para as vias. Fruto. Eu já vi bastante plantação até de fruto nas vias, que é bem legal. No condomínio do Gabriel Gil, eles têm ali a acerola na área de estacionamento, na área de circulação do prédio, que é bem legal, porque é diferente, né? Você tá ali, ao invés de às vezes estar só com uma vegetação estética bacana, mas aí você tem uma vegetação frutífera, uma árvore frutífera, te dá muito mais contato ali com a natureza. E analisar também as frutas. Por exemplo, a goiabeira, ela traz bastante bichinho para poder comer. Então, às vezes você vai plantar com a intenção de comer, tem que ter vários cuidados para poder usufruir, né? Senão o passarinho vai chegar primeiro que você. Então, prestar atenção, porque o porte delas também vai ser diferente. O crescimento delas vai ser também diferente. Aqui não havia. E aí a gente tem essa plantação. Aqui eu vou mostrar. Na verdade, eu tentei colocar aqui vários outros paisagistas, mas eu deixei um link para vocês depois acessarem que mostra vários outros paisagistas. A gente às vezes se acostuma muito ao mais famoso, Alex Hanazaki. Ele é bem famoso, ele é muito bom. Já fez Casa Cor e tudo mais, mas tem diversos outros paisagistas para se inspirar para vocês começarem a fazer a criação de vocês. Vou mostrar aqui alguns projetos dele, como foi a composição. Então, aqui, essa composição dele.
Tudo isso daqui é paisagismo, viu, pessoal? Não é só vegetação. Tem esse elemento aqui, esse foguinho, essas passagens, esse espelho d'água, tudo composição do paisagismo. Então, ele colocou aqui árvores médias, mesmo talvez até pequenas, mas com menos densa, né? Ela não tem tanta folhagem, uma folhagem densa, uma folhagem mais, um verde mais claro. E aí você tem toda essa liberdade visual aqui ao nível do observador. Então, você consegue visualizar toda essa composição que ele fez aqui. Não tem nada obstruindo a sua visão. Aqui é o mesmo jardim. Então, tá vendo que você vê esse maciço, mas você precisa suspender o olhar para você ver esse fechamento. Aqui ele colocou na característica que fez com que das árvores, fez com que isso aqui ficasse mais aberto para o observador, dando a amplitude desse ambiente. Já aqui, ele colocou vários elementos que formam um maciço. Então, a gente tem a palmeira aqui. Eu esqueci o nome dessa planta, mas ela já tem troncos que não tem vegetação, e a vegetação se concentra na parte superior, mas a forma dele como um todo e o porte dele faz esse maciço ter algo mais fechado. A gente tem outras palmeiras aqui, palmeiras de porte menor, e outras vegetações com crescimento médio. Então, no conjunto, a gente tem um maciço de vegetação diferente desse, que no conjunto você tem uma área muito mais livre para o observador. Esse daqui você vê uma obstrução, então às vezes você não sabe, por exemplo, o que está aqui atrás. Aqui você consegue ver, mas essa vegetação te obstrui já um pouquinho nessa visualização. Então, torna um ambiente até mais íntimo, vamos dizer assim, né? Olha, então aqui a gente até certo ponto aqui só da piscina, nesse teto você tem a visualização aqui. Desse ponto, tem a visualização da paisagem aqui por fora. Nesse ponto, por exemplo, já está obstruindo por essa composição de diferentes elementos em diversos tamanhos. Olha a vista, essa daqui com a vista externa. Te dá uma privacidade por conta desse elemento. Ele usou elementos, as palmeiras com porte alto, mas usou também elementos fortemente fazendo uma vegetação mais densa aqui e dando mais privacidade. Esse aqui já é bem diferente. Na verdade, aqui tem uma arquitetura bem diferente, então usa esses degraus, como se fosse até arquibancadas, então tem usos diferentes. Aqui tem uma passarela, ele não usa tanto elementos. Então, ele tem aquele fechamento, lembra que a gente falou logo no início, aquela composição, fechamento limitando a área, e não dando visibilidade. E colocou algumas árvores aqui, só com uma composição dessa verticalidade, tá? São pequenas, na verdade, eu não sei. Geralmente, ele costuma usar no projeto deles a planta já no crescimento ideal. Então, assim, eu não sei se realmente essa planta, essa árvore, ela tem no final. Ai, podia falar. Se ela esteticamente não vai ficar só isso, vai ter mais algum crescimento, mas é porque ele costuma usar a vegetação, a composição dele, e usa as plantas já num crescimento maior. Então, se você vê só algum elemento dando com verticalidade, para não ficar tão aqui, tão horizontal, mas com um pouco menos, bem menos denso. Então, aqui, ó, depois vocês entram, eu vou postar essa aula, ou eu já postei, não me lembro. E entra aqui, tem vários outros. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai ter vários outros arquitetos paisagistas e algumas obras deles. Né? Tem o Alex Mazak. Olha essa composição que bacana. O mesmo tipo de vegetação formando essa fachada. André Pauliero, Benedita Budi, Daniel Nunes. Então, vocês vão ver. Vocês vão ver algumas paisagistas. Gabriela Ornaga.
E aí, como que é a característica? Gilberto Elvis também é mais antigo, ele é bem conhecido também, e aí, Isabel do Parque é bem bacana. Enfim, aí tem outros aqui para vocês darem uma olhadinha. Luiz Carlos Rossini, ele é bem antigo, já fez umas coisas bem bacanas que ele fez. Sim. Tá? Deixa eu voltar. Cadê isso aqui? Pessoal, alguma dúvida da apresentação? Vocês têm. Então o que ficou combinado? Aí vocês, se quiser, pode ligar o microfone. Quinta-feira vocês vão enviar o trabalho de vocês por e-mail, tá? Lembrem-se de, no e-mail, manda para o PDF, tá? Os arquivos, tudo para PDF. No e-mail, coloca um grupo, tá? Só para conferir, enfim. Manda todo o grupo para às vezes não ficar faltando alguém. Quanto ao trabalho da oficial. Ah, tá. Deixa eu ver a apresentação aqui. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu trabalhar aqui. Quem foi o inferno que fez isso aqui agora? Eu só tenho que lembrar que isso aqui vai ser colocado no ar. Alguma dúvida quanto ao trabalho, pessoal? Tem gente que ainda não me mandou o nome do grupo, tá? E aí eu não coloquei qual é o tema. E vocês precisam do tema para desenvolver. Nada. Entrega de qual trabalho? Da parcial? A entrega do trabalho, vocês vão precisar me enviar em PDF o memorial descritivo e justificativo e as imagens que vocês fizeram. O que é o memorial descritivo e justificativo? Vocês vão falar. Vocês foram, cada grupo ficou com estilo. Daqui a pouco eu te respondo, Isabela. Então, vocês têm lá o memorial, vocês vão ter o estilo, e aí vocês vão começar a falar que vocês tinham a planta baixa para desenvolver o paisagismo de acordo com aquele estilo e fazer a fachada, a proposta de fachada de acordo com aquele estilo também. E aí vamos voltar um pouquinho na parte histórica, falar quais eram as características da sua arquitetura, do estilo do seu estilo, para justificar o uso, por exemplo, então, estilo japonês, oriental. Então, você vai falar que o estilo oriental tem a característica com os telhados, com as pontas assim, que eu tenho um nome, eu não lembro agora. Então, essa é a justificativa para você ter colocado o seu telhado aparente com essas pontazinhas. Se você não quer colocar o seu telhado aparente com essas pontas para cima, quais outros elementos arquitetônicos são característicos da arquitetura oriental? Às vezes até a cor vermelha, aí você coloca um vermelho na fachada, enfim. Você vai ter que lembrar que você está aplicando aquele estilo hoje, na época de hoje. Então, tem que estar em conformidade com o nosso dia atual. Então, se você coloca lá, o estilo grego, coloca sua arquitetura toda em volta de várias colunas, vai ficar bacana para hoje? Talvez não. Mas se você colocar 2 colunas, enfim. Então, usar das características dos estilos aplicados a hoje, sempre fazendo a comparação. Então, naquele estilo, naquela época se usava isso na arquitetura, por isso nós aplicamos desse jeito. Aí no paisagismo, a mesma coisa. Por que que a gente está aplicando aquilo ali? Qual era a característica desse jardim? Se era de contemplação no
ambiental, por exemplo, tem a parte de contemplação, de meditação, de relaxamento. Então, e aí, falar dessas características e como que ele vai ser aplicado no seu projeto. Então, o memorial descritivo e indicativo é isso. O descritivo é porque você vai descrever, por exemplo, quais elementos você está colocando, porque você está colocando e justificar por quê. As imagens é a renderização final com a sua proposta. Eu só quero as imagens. Alguma dúvida da parcial? A oficial vou explicar já já. Então, Isabela, o memorial descritivo de paisagismo, para esse não precisa. Para o próximo, na verdade, para o próximo, deixa eu ver, para a oficial, eu vou explicar a oficial passo a passo, tendo um memorial eu te falo como é que é e provavelmente eu vou disponibilizar o modelo que vou apresentar para vocês. Conta parcial, tudo certo? Quinta-feira me enviar no e-mail luisa.l.barros@croton.com.br. Arquivos em PDF e nome do grupo completo. Então, nenhuma resposta. Vai precisar de imagens renderizadas. Renderizadas é a prioridade. Lembrando que a maioria de vocês está chegando já no final da graduação e a gente tem que puxar um pouquinho, né? Para vocês, até vocês se desafiarem um pouco a fazer uma produção melhor. Então, a prioridade é que sejam imagens renderizadas. Se não for renderizada, utilize uma estética bem bacana para pegar as imagens, por exemplo, do SketchUp. E ainda mais a vegetação, tem muita aresta, então tira as arestas do SketchUp. Talvez coloque até efeito, mas entregar uma apresentação bacana, que consiga passar toda a estética que vocês desenvolveram. Imagine que vocês estão entregando, apresentando isso para o cliente. Tá? Mais uma coisa parcial? Então, oficial. Vou reler aqui o oficial com vocês. Então, a gente tem 3 situações diferentes de projeto residencial. E aí, cada grupo foi sorteado com um tema. Então, quem foi me mandando o grupo, eu fui colocando um tema para cada. Então, o objetivo é avaliar a compreensão dos conceitos e aspectos técnicos ministrados a partir da sua aplicação direta em projeto paisagístico hipotético. Experimentar de forma direta o projeto paisagístico a fim de entender a relação entre os diferentes elementos do projeto e criar familiaridade com a vegetação com o objeto arquitetônico. Então, é a questão de vocês aplicarem, definir, tem a planta lá, e tem a programa de necessidade de cada tema. Então, vocês vão conseguir começar a definir onde que eu quero uma vegetação mais alta, uma vegetação média, qual tipo de floração, ou qual tipo de vegetação, de folha mais escura, folha clara, enfim. Então, anteprojeto conceitual, vocês vão desenvolver. Será avaliada a aplicação dos conceitos essenciais expostos associados à resolução do problema arquitetônico. Então, assim, a entrega de vocês, não sei agora, mas é final de abril, se não me engano, né? Então, até lá a gente vai ter outras aulas e vocês vão começar a aplicar alguns outros conceitos. Então, conta do trabalho. Então, qualquer situação precisa colocar composição da vegetação, especificação da vegetação, usando as características apresentadas. Forração, herbácea, trepadeira, arbustos e árvores. Então, por exemplo, hoje a gente já fez da parte de árvores, tá? E as demais a gente vai ver um pouquinho nas próximas aulas. Em concordância com os estilos contemporâneos de jardim. Nas programas de necessidade tem lá o estilo, tá? Elementos com água, elementos protetores ou definidores de espaço, indicadores do percurso, definidores de limites, equipamentos e complementos. Isso tudo aí também a gente vai ver aos poucos, tá? Mas não impede de vocês desenvolverem já o projeto de vocês, começar a arriscar. Material ser entregue. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, pode perguntar, tá? Então, material ser entregue, planta baixa em escala, contendo layout com resolução do programa de necessidades proposto. Então, tem um tema lá, que o programa de necessidades é uma piscina e uma casinha de moleque. Eu quero ver se vai estar tudo atendendo e isso tem que estar representado na planta baixa. Pequenos textos justificando a aplicação dos conceitos expostos em aula. Então, às vezes, provavelmente na própria planta vai caber você puxar. Então, por exemplo, eu optei por essa vegetação alta aqui, e você. Então, você colocou uma palmeira na fachada. Você vai puxar
um leadzinho, vai falar assim, aplicação da palmeira tal para poder dar verticalidade à fachada e trazer uma imponência. Esse tipo de justificativo, entendeu? Se você, na parte, por exemplo, na programa de necessidade tem uma casa do boneco, você quer colocar uma forração que dá uma planta que dá flor, buscando porque ali está em contato, enfim, esse tipo de justificativo. Indicação da vegetação com nome popular e nome científico. Então, além dessa justificativa, então como é que vocês podem fazer? Puxa o leadzinho, coloca o nome da vegetação, nome popular, nome científico, e embaixo a sua justificativa. O uso dela ali. A justificativa também pode vir com um texto separado, não um texto na prancha, mas um texto único, explicando qual foi o partido que vocês votaram, por que vocês escolheram aquilo ali. Então, exemplificando algumas plantas, algumas implantações ali. Sugestão de materiais de acabamento em áreas como spa e piscinas, e indicação dos respectivos detalhes. Então, se você colocou piscina, você vai indicar ali qual que é o material. Se você está colocando um porcelanato, se você está colocando uma pastilha 10x10, uma pastilha 20x20, se você está colocando borda de madeira, teto de madeira, ou se você está colocando a borda, o entorno da piscina todo em madeira de porcelanato, ou então tem pedra natural, enfim. E aí, quando puxar algum detalhe disso aí que seja relevante. Desenhos complementares que ilustram o projeto. Podem ser usados croquis, perspectiva, elevações ou cortes. Então, você fez todo aquele slide embaixo, você puxar uma elevação, um detalhe, um croquis, mostrando exatamente essa sua composição. Tirei dúvidas, expliquei tudo. Critérios de avaliação, resolução do programa, a distribuição, como cada projeto explorou os conceitos, enfim. E a representação gráfica do projeto. A gente vai ter orientação, não precisa ficar com medo, pessoal. A gente vai ter orientação, quando a gente voltar a ter as aulas, nós vamos ver direitinho como é que vai ficar. Porque como nossos encontros vai acontecer até que a aula fique assim online, vai acontecer na terça, a gente pode prolongar um pouquinho para puxar mais assunto e depois, quando a gente voltar presencialmente, colocar as orientações para o trabalho. Carla, daqui a pouco eu vejo qual é o seu tema. Aí eu te passo no grupo. Peraí. Calma aí, pessoal. Olha só. Oficial 1, grupo de 4 a 5 pessoas, se eu não me engano. Oficial, acho que é 4 a 5 pessoas. Estou vendo aqui os grupos, só um minuto. Carla, seu grupo é tema 3, viu? Tá no... Eu mandei um arquivo. Vou reenviar aqui agora. Caminhar. Nesse arquivo tem tanto os grupos da parcial quanto da oficial. Tem no grupo ArcURB 2 da matéria, tem lá a planta. Vou encaminhar tudo de novo agora. Ó, peraí. E como teve gente que não entrou depois, aí às vezes eu posso ter deixado de reenviar, mas eu vou enviar tudo agora. Inclusive as plantas, a planta da parcial e a planta da oficial. Ô, Isabela, mas eu acho que vocês não me mandaram o nome do grupo mesmo, não, né? Eu tava no... Então, teve... Não,
Eu anotei que era da parcial, se não me engano, quando a gente dividiu a parte das oficiais, foi a aula que vocês não estavam. E aí, mas aí, ó, tem os grupos, tem todos os discípulos que vocês precisam. Esse texto foi enviado ao vivo, no caso, não precisava ter enviado. Então, quem não tem grupo, por favor, vejam direitinho. Não adianta chegar e me mandar, professora, eu tô sem grupo, eu não vou montar grupo para ninguém. Vocês vão se articular aí. Tem gente que está com apenas 2 pessoas, ou seja, né, o grupo é uma dupla. Não recomendo, se puder. Eu não atualizei o de vocês, Gabriel e Melissa, do parcial, mas Tarles também tá, e João. Então vocês articulem aí, mas quem que, tipo assim, eu não aconselho fazer em dupla, pelo menos não a oficial. Mas se vocês quiserem arriscar, ok. Mas eu não vou ficar falando quem é o grupo. Eu acho que eu não enviei a atualizada. Eu acabei mandando esse arquivo, mas esse arquivo não é atualizado. Eu vou mandar daqui a pouco. Eu lembro que eu já coloquei o nome de João nos grupos e o de Tiago e Liliane também. O meu grupo de Lara, né? Lara, Joab e Ismar. Ah, já tá lá, Tiago. Você é louco. Enfim, pessoal. Não vou me alongar muito, não, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Eu preciso fazer o upload no APA. Enfim. Então é isso, viu, pessoal? A gente vai... Quinta-feira a gente vai tentar de novo. E aí, vocês têm... Todo mundo tá em casa, né? Porque eu fiz o teste lá do ao vivo. Se bem que aqui funcionou bem. Minha preocupação era a questão do... mostrar o vídeo. Na verdade, eu tenho que ver sobre... No YouTube fica gravado, eu só gero o link. Mas quinta-feira, qualquer coisa, a gente pode fazer mais cedo. E aí, já que vocês estão em casa também, né? Qualquer coisa a gente pode fazer mais cedo. E aí eu comunico com vocês. Mas quinta-feira, aula de urbanismo 3 para quem tiver. Certo? Obrigada, pessoal. Vou dar um stop. Até a próxima. Tchau, obrigado. Pode estar fora agora. Tchau. Vou fazer essa bagaça agora com o bicho. Não sei disso. Singnig ou tchau.